Oi! Olá! Como estás? Oi? Não. Oh, opa! Hoje nós vamos falar de um lugar muito legal. É um lugar mágico, um lugar místico, um lugar único. Nós vamos falar de um lugar que talvez você já conheça, acho que muita gente já conhece, né? Mas quem não conheceu, quem não conhece ainda vai conhecer e vai adorar, assim. Realmente é um lugar, um mistério da humanidade, assim, né? É um lugar que é mágico, vocês vão gostar muito. É Machu Picchu! Nós vamos falar hoje sobre Machu Picchu e muita coisa, muita teoria sobre o local, muita coisa que pode ter acontecido lá. E vou contar um pouco das histórias de Machu Picchu pra vocês. Vocês vão gostar aí. Você gosta de terra plana? Você gosta de vida fora da Terra, civilizações antigas? A gente vai falar bastante coisa, bastante informação nova aqui sobre Machu Picchu, tá? Espera um segundinho, antes de começar, meu nome é Davis. Se você é novo no canal, você já se inscreva aqui, clica no botão inscreva-se, clica, vê se seu sininho tá ativado, que amanhã ou hoje mesmo tem outro vídeo, tá? Já deixa muito like, vai deixando like, porque like é muito importante. O like é a forma de você falar, pô, gostei da coisa, o YouTube entende isso, fala, pô, esse canal é legal, e começa a mostrar para mais pessoas, então o canal fica mais conhecido e eu consigo fazer mais vídeo, tá? Se tem um outro vídeo que você queira, escreve aí, que vai ter tem muita coisa legal já. Vou pôr uma playlist aqui embaixo pra você dar uma olhada na playlist, tem vídeo pra caramba, dá pra ficar anos e anos luz aí assistindo vídeos no canal. Já escreveu? Vambora, vamos começar então. Fala um pouquinho de Machu Picchu. Machu Picchu, tá? Machu Picchu significa, o que significa Machu Picchu? No idioma Quichua, que é o idioma indígena original, significa velha montanha, tá? Machu Picchu, eu vou pôr uma foto de Machu Picchu pra vocês verem, começa a pensar, é lindo, hein? É também chamada Cidade Perdida dos Incas, tá? Um sonho da minha vida era conhecer pirâmides, Machu Picchu também, tá? Era outro lugar que eu tive uma oportunidade, eu fui para Machu Picchu, vou pôr umas fotos também pra vocês verem aí. É lindo demais, é aqui pertinho, no Peru, fica perto, né? É uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros no vale do rio Urubamba, atual Peru, tá? Então Machu Picchu fica no Peru. Normalmente, como foi, falar um pouquinho antes de continuar lendo, como foi a viagem para Machu Picchu? Pega um avião, né? Para em Lima, que é a capital do Peru, uma cidade de praia, Lima, né? Fica um dia ali, 2 em Lima, depois no outro dia, é lindo, olha, a culinária peruana, o povo peruano, as crenças, as religiões, ali é muito lindo, é muito rico, né? Então, se puder ter mais contato com o povo peruano, realmente parte da Amazônia, ali do Brasil mesmo, limite da Amazônia também, ali Peru pega um pouco da Amazônia, realmente é uma cultura rica, né? Essas músicas que a gente vê, sabe, o pessoal tocando aquelas flauta, né? O povo peruano é muito rico, é uma cultura que me acrescentou muito. Eu amo demais, assim. O Peru é um país que eu amo bastante, né? Bom, foi construído no século V sob as ordens de Pachacuti, é um local, provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, tá? Inca, Maias e Aztecas, tá? Então a gente tá falando do Inca, lá em Simão, tá? Quer devido à sua original localização e características geológicas, quer devido à sua descoberta em 1911. Apenas cerca de 30% da cidade é construção original, o restante foi reconstruído. As áreas construídas são facilmente reconhecidas pelo encaixe das pedras. A construção original é formada por pedras maiores e encaixes um pouco entre rochas, tá? Machu Picchu é um local que você anda no meio de montanhas, assim, é um ônibus, vai, assim, no Peru tem uma série de estradas mortais que mostram um pouco como as estradas são realmente, assim, tudo feito no meio da montanha. Então, se você desviar 10 centímetros, você cai na montanha, assim, o ônibus cai e explode. Então, realmente é no limite. Estrada para 2 ônibus, mas eles passam, assim, um para o outro passar. É bem apertado essas estradas peruanas. Contam-se que 2 grandes áreas, a agrícola, né, formada principalmente por terraços e recintos, e a urbana, no qual se destaca a zona sagrada e os templos. No Peru, eles usam muito para plantação, pegam uma montanha, fazem
uma camada, né? E fazer outra camada aqui, outra camada aqui. Então vai fazendo uma escadinha. Eles plantam nessas escadinhas. Interessante como eles usam. Porque é muito montanhoso lá. Eles usam muito isso, né? Seguindo a história inca, tudo é planejado para a passagem do Deus Sol. Então o grande Deus inca é o Deus Sol. Então olha que interessante. Sol em Terra plana, ó. Sol tá perto. Eles veneravam o Deus Sol. Então repare como o Sol tem um fator importante nessa civilização, né? O Sol é o deus dos incas. Inclusive até sacrifícios, tem bastante coisa que acontecia ali. No lugar foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial pela Unesco, tendo sido alvo de preocupações devido à interação com o turismo, por ser um dos pontos históricos mais visitados do Peru, né? A organização suíça fez uma divulgação gratuita pela internet, ligações telefônicas, não sei o quê, com muitos votos. Vamos continuar aqui. Então, fica no Peru, Machu Picchu, tá? E para chegar em Machu Picchu, só falando, a gente fala de Lima, né? Chega em Lima, fica 2 dias lá. Para chegar em Machu Picchu, você vai para Cusco, tá? Que é uma cidade ali próxima. E Cusco é muito alto, Cusco. Só vou falar alguns dados de Cusco para vocês, tá? Cusco é a cidade do Peru, situada a sudeste do Vale do Huiatanay, ou Vale Sagrado dos Incas, na região dos Andes, com população de 300 mil habitantes. É a capital do departamento de Cusco. Da província de Cusco, a cidade de Cusco está situada a 3.400 metros acima do mar, tá? No nível do mar. Então é muito rarefeito o ar lá. Quando você chega em Cusco, você vai andar assim, você vai dar um passo, você fica zonzo. Por quê? Porque falta oxigênio mesmo. Então, você caminha, literalmente você zonzeia, você tem que segurar, porque não tem ar suficiente para você se movimentar rápido. Daí você vai muito devagarzinho. Você tem que ir muito devagar, andar no começo, até seu corpo se adaptar a essa altura. Então tem um processo de 2 dias ali que você fica meio precisando de mais oxigênio, você fica, preciso respirar, você tenta fazer alguma coisa para respirar mais oxigênio. Normalmente você abre a torneira, assim, água quente para tentar vir um pouco mais de vapor d'água, alguma coisa para poder respirar, porque realmente é diferente, assim, é uma sensação bem diferente. Quando você sente, você cai para trás, né? Vamos lá, Machu Picchu, então falando um pouquinho mais, tá? Ela aqui vai falar um pouco mais da história, não importa, um redescobrimento. O professor norte-americano fez um redescobrimento da cidade em 1911, tá? É um historiador, antropólogo, e criou o nome da cidade perdida dos Incas, né? Lançou esse livro, A Cidade Perdida dos Incas, e redescobriu um pouco da história de Machu Picchu, tá? Machu Picchu é interessante porque é uma cidade abandonada hoje, né? Foi uma cidade muito movimentada mesmo, muito forte. Você vê ali, são várias casas, todas construídas com rochas assim na montanha, né? E de repente esse povo da cidade de Machu Picchu sumiu, deixou a cidade para trás, ó. Então tem vários conjuntos, ó, tem Templo do Sol, Residência Real, Zona Sagrada, Engenharia Hidráulica. Eu tô vendo aqui rapidão, só para passar mais informação, tá, ó. Tá? Então a civilização de Machu Picchu abandonou a cidade, deixou para trás. Os Incas ainda viraram o povo que mora ali no Peru, mas assim, tipo, ficou perdida no tempo a cidade de Machu Picchu. Algumas curiosidades sobre Machu Picchu, só para vocês verem, tá? Machu Picchu, ela foi descoberta pelos espanhóis, tá? Porém, ela foi oficialmente encontrada em 1911. Através daquele livro que eu citei, né? A Cidade Perdida dos Incas. E por que eles escolheram aquele morro? É um morro, né? Uma montanha mesmo. Você olha para frente, tem uma montanha, para o lado tem outra montanha, né? Por quê? Principalmente porque ali eles tinham uma questão religiosa mesmo, né? De religião dali, e também para estudos astronômicos. Então eles usavam a altura ali, eles faziam estudos astronômicos ali na cidade de Machu Picchu, tá? Outra coisa também, o grau de inclinação. Falar um pouquinho agora, olha que legal, da criação do mundo
que os incas acreditavam, segundo o Império Inca, tá? Como eles acreditavam que o mundo foi criado, a civilização. Tinha um deus andino, tá? Andes, ali, chamado Viracocha, que decidiu criar o mundo em trevas, né? Onde habitavam gigantes nesse mundo. Gigantes. Isso o povo Inca acreditava. Então os gigantes, eles começaram a desobedecer o deus, tá? O Viracocha. E decidiu acabar com o mundo. Deus decidiu através de uma chuva torrencial. Você já ouviu isso em alguma história? Uma chuva torrencial que destruiu o mundo. Então Viracocha criou o homem à sua semelhança depois dessa chuva, né? Além disso, ele criou a lua e o sol e as estrelas para que os homens pudessem apreciar sua criação através da luz. Então ele criou, Deus fez uma chuva, acabou com os gigantes, né? E criou o homem e a mulher tudo à semelhança dele. E criou o sol e a lua. Só que é terra plana. Terra plana! Calma, vamos ler mais. Viracocha então mandou para o mundo o Viracochan, o seu filho, que ensinou os homens a viver em harmonia, cultivar a terra e governar com sabedoria. Tem semelhanças, hein? Olha que interessante. Há outras religiões. Alguns homens desobedecendo a Viracochan, que transformou em pedra, que os transformou em pedra. Então eles desobedeceram o filho do Viracochan, e transformou os homens em pedra. Em seguida dirigiu-se ao vale fértil que chamou de Cusco. E lá criou uma pessoa chamada Alcavisa, tá? Depois de Alcavisa chegaram os incas Orejones. O meu desejo é sejam respeitados, disse Viracochan no momento de que criou Cusco. Então Cusco ele criou para levar esses homens de pedra para lá, que é perto ali de Cusco para Machu Picchu. Tem um trem, é muito legal, um trem que você pega e ele vai pelas montanhas até chegar perto da entrada ali ainda perto. Depois pega um outro ônibus, depois desse trem pega um outro ônibus e chega ali em Machu Picchu. Mas é interessante essa questão do dilúvio, né? Dilúvio não, dessa chuva torrencial, porque o povo Inca acreditava ali, né? Então tem bastante coisa ainda, detalhezinho para ser falado sobre Machu Picchu. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, vê se o sininho está ativado, que a gente continua, tá? Se quiser mais sobre o Império Inca, mais sobre os detalhes, lá tem a Inca Cola. Inca Cola é tipo de abacaxi, né? É da Coca-Cola até. Eles fizeram a Inca Cola e é uma delícia, né? Então se você quiser saber mais sobre Inca Cola, Império Inca, o que eles acreditavam ali, até comparar com outras teorias, escreve aí nos comentários que a gente vai fazendo mais vídeos sobre isso, tá? Se você ter gostado, um ótimo dia, fique ligado aí, todos os dias um vídeo novo, fica ligado, tchau!